Paz do Senhor, irmãos. Que Deus dê uma boa noite a todos, né? Hoje, quinta-feira, dia 30 de abril de 2020, né? Seria realizado ali nosso culto de círculo de oração, mas por conta, né, da epidemia, não estamos podendo nos reunir ainda, né? Até que Deus entre providência, a gente tem que ficar usando os meios, né, das redes sociais. Mas em tudo a gente tem que dar graças a Deus, né? Graças a Deus por tudo. A saudade é imensa, né? Mas que a presença do Senhor Jesus esteja nos consolando, nos confortando, nos animando e renovando as nossas forças nesses tempos difíceis, né? Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra em Atos, capítulo 16, é uma passagem muito conhecida, né? Eu queria dar um tema para essa mensagem, que é Aprendendo com Paulo e Silas, né? Eu vou estar lendo aqui para ganhar tempo, Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E havendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E havendo apresentado-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo,
e prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltassem. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmo e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então, aqui é uma palavra muito conhecida, né? Sempre a gente está ouvindo os irmãos pregando sobre Paulo e Silas, só que aqui eu quero extrair algumas lições para as nossas vidas, né? Nós sabemos que Paulo, né, e Silas estavam aqui numa missão, e literalmente numa missão. Mas aqui, dentro dessa missão, a qual Deus colocou no coração deles, aconteceram coisas, né, adversas, e dentro dessas adversidades que aconteceram, é que eu queria tirar de lição para nossas vidas, né? Nessa tarde de hoje, nessa noite, né, que já quase perto de se iniciar a noite aqui. Então, vamos meditar aqui no versículo 6 e 7 do capítulo 16. Vocês abram a Bíblia de vocês aí e vai acompanhando junto comigo. Olha que algo interessante que acontece. Capítulo 16, versículo 6. Começa iniciando assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Aqui uma lição muito importante. Peraí, então Paulo e Silas têm um desejo dentro do coração deles de fazer a vontade de Deus, né? Então eles queriam ir primeiro para a Ásia, né? Para ali pregar a palavra de Deus. Só que alguém impediu eles de ir. E não foi o diabo. Aqui não está escrito diabo, inimigo, não. Aqui está escrito: foram impedidos pelo Espírito Santo. Aqui a gente aprende uma lição. E olha o versículo 7 que diz: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha que algo interessante. Peraí. Então, irmã Vânia, a palavra de Deus está falando que Paulo e Silas, eles iam pregar a palavra de Deus, e o Espírito Santo impediu eles de fazer isso? Isso é possível? Aqui foi. Será que hoje em dia também Deus não pode fazer esse tipo de coisa? Pode, ele é Deus. Ele é soberano, né? Criador de tudo, de todos. É ele que governa a nossa vida, a minha e a sua vida. E aqui também, não é porque Paulo era apóstolo, Paulo, que ele tinha que fazer o que ele queria, né? O Espírito Santo de Deus impediu primeiro. Ele queria pregar na Ásia, o Espírito Santo de Deus impediu. Depois, queria pregar e ir para Bitínia. O Espírito de Jesus o impediu. Então, duas pessoas distintas aqui, Espírito Santo e Espírito de Jesus. Então, não foi o inimigo. O que eu aprendo aqui? Seja algo bom que eu e você queira fazer, em tudo, irmãos, a gente tem que consultar Deus.
É. Ai, irmã Vânia, eu tô aqui com uma ideia, eu queria fazer algo para ajudar alguém, pregar a palavra e evangelizar e fazer a missão. O que que eu faço? Primeira coisa, consulte o Espírito Santo. Porque se Deus falar vai, ele se responsabiliza. Se ele ficar no silêncio e não falar nada, é melhor não ir. Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas eu quero fazer o bem, né? Eu quero ajudar, eu quero pregar, eu tô fazendo a obra de Deus, né? Não é possível que Deus não vai querer ir comigo. Aqui o Senhor, ó, porque não era propósito do Senhor. Você acredita e confia que Deus, os planos de Deus são maiores do que o meu e o seu? É bem maior. Eu tô vendo uns joinhas aqui, Paz do Senhor, irmãos. Perdão, porque olha, essa câmera olhando pra mim, eu tô tímida, viu? Tô ficando vermelha, as mãos soam. Mas estamos aqui para aprender juntos, né? Eu não sei muito, né? Mas estamos aqui, né? Engatinhando, aprendendo junto com o Espírito Santo de Deus, né? Então não é algo interessante? Você para pensar, né? Eu já começo aprendendo aqui. Por mais que eu queira, eu tenho o desejo no meu coração de eu pregar, de evangelizar, de fazer missão. A gente tem que consultar Deus. Ah, mas é algo bom, Deus está no negócio se a gente não fizer o bem. Né? A Bíblia diz que se a gente não fizer o bem, a gente já está pecando, né? Porque a gente tem a oportunidade de fazer o bem. E não faz, a gente erra. Mas em tudo, e principalmente a obra do Senhor, tem que ter aprovação de Deus, tem que ter aprovação do Senhor Jesus, do Espírito Santo, né? Dele falar, vai filho, faça, eu tô contigo, né? É tão bom a gente poder ouvir do Senhor, vai por aqui, né? Faça assim, agora fale, agora fique calada, né? E aqui o Senhor parou, Paulo e Silas, né? O desejo deles. E olha o versículo 9, que é interessante. Abram aí, hein? Atos, capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ó, então, o Espírito Santo impediu, primeiro, né? Segundo, o Espírito de Jesus impediu. E terceiro, a visão de Deus. Então, aqui a gente vai aprendendo, né? Peraí, então tem que buscar ouvir a voz do Espírito Santo para tudo que eu for fazer, principalmente para a obra de Deus. Em tudo, né? Em tudo que a gente for fazer. E olha o 9 que interessante. Além do Espírito Santo ter já, né, tocado neles. Não vai para lá não vai para a Ásia, não vai para Bitínia não. Aí o Senhor ainda com toda a misericórdia do mundo. Isso é um amor muito grande, né? Vai e dá uma visão para Paulo. E o versículo 10 é maravilhoso. Acompanha aí. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Olha que maravilhoso. Aqui eu vejo o quê? A obediência. É tão lindo o Espírito Santo de Deus falar algo com a gente, irmãos. Por mais que nós somos falhos, quando Deus fala com a gente, eu entendo isso, não é que a irmã Vânia é boazinha, as irmãs, né, que estão aí assistindo, glória, eu não tô sozinha, ai que maravilha, né, irmã Roseli, tô vendo a irmã Márcia aqui, não é que a gente é bom, a irmã é boazinha, não, nós somos falhos, somos errantes, somos, mas é o amor de Deus que é tão grande pela nossa vida, e Deus, ele não é como nós, que a gente enxerga aqui, né? Um palmo à frente do meu nariz eu tô enxergando. Deus, ele vê